Imagine estar diante de um cenário desolador, um vale imenso, sem vida, repleto de ossos secos espalhados por toda parte. O silêncio é tão profundo que parece gritar. Nada se move, nada cresce. Mas e se, de repente, esses ossos começassem a se mexer? E se você visse carne e pele se formando sobre eles, e um exército inteiro de pessoas ressurgindo da morte? Pode parecer fantasia, mas esta é uma das histórias mais impactantes da Bíblia. E mais, que ela tem tudo a ver com você, com seus desafios e com o que Deus pode fazer na sua vida hoje. Fique comigo até o final e descubra como esse milagre pode transformar a sua visão sobre o impossível. A história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos é mais do que uma visão impressionante, é uma mensagem de esperança para os momentos mais difíceis da nossa vida. Ezequiel era um profeta que vivia em uma época de total desolação. Seu povo, os israelitas, havia sido derrotado, exilado para a Babilônia. O templo, o coração da vida espiritual deles, estava em ruínas. Suas terras foram tomadas, suas famílias separadas, e tudo que representava segurança e identidade parecia perdido. Para eles, era como se Deus tivesse se afastado completamente. O sentimento predominante era de abandono, de fim. Era como se dissessem, e nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. E quantas vezes nós também não nos sentimos assim? Quando passamos por perdas, fracassos, ou enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, podemos ter a sensação de que a vida perdeu o sentido. Mas é exatamente nesse cenário de total desesperança que Deus decide agir. É nesse vale de morte que ele revela seu poder restaurador de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ezequiel estava em um dia aparentemente comum, quando algo extraordinário aconteceu. Ele sente a mão do Senhor sobre ele, e, num instante, é levado pelo Espírito a um vale vasto e sombrio. Mas não era um vale comum. Era um lugar cheio de ossos secos, espalhados por todos os lados. Tente imaginar o que ele sentiu. Aquele vale era como uma cena de guerra esquecida, um testemunho de destruição total. Ossos brancos, ressecados pelo sol e pelo tempo, em completo silêncio. Nem o som de um vento suave. Apenas a presença esmagadora de morte. Enquanto Ezequiel observava aquela cena, Deus falou: "E filho do homem, estes ossos podem viver?" Pense no peso dessa pergunta. Como imaginar vida ali, em meio àquilo que parecia tão perdido e irrecuperável? Mas Ezequiel, em vez de responder com dúvida ou descrença, diz algo que demonstra total confiança em Deus: "E ó Senhor Deus, só Tu o sabes." Essa resposta é uma lição para nós. Quantas vezes, diante de situações impossíveis, tentamos encontrar respostas por conta própria ou simplesmente desistimos? Mas Ezequiel nos mostra que, mesmo sem saber como, podemos confiar que Deus tem o poder de mudar qualquer circunstância. Então, Deus dá uma ordem que parecia absurda, profetiza sobre estes ossos. Imagine Ezequiel ali, sozinho, cercado por ossos secos, sendo chamado a falar vida onde só havia morte. Ele poderia ter hesitado, mas não. Ele obedece e começa a proclamar: "Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor." E foi aí que o milagre começou. Um som estranho tomou conta do vale. Era o barulho de ossos se movendo, se encaixando, como se estivessem respondendo à palavra de Deus. Fêmures encontraram suas articulações, costelas se conectaram a espinhas. Era como assistir a uma cena impossível ganhando vida. Mas o processo não parou por aí. Depois dos ossos, surgiram tendões e músculos, cobrindo as estruturas. Por fim, a pele envolveu os corpos. O vale, antes cheio de morte, agora estava repleto de corpos completos, perfeitamente formados. Mas havia algo faltando, eles ainda estavam sem vida. E então, Deus deu uma nova instrução: profetiza ao Espírito. Chama o fôlego de vida dos quatro ventos e diz: "Sopra sobre estes mortos para que vivam." Mais uma vez, Ezequiel obedece. Ele profetiza, e o Espírito de Deus sopra a vida sobre aqueles corpos. O que era apenas matéria inerte agora se torna um exército vivo, respirando, pulsando.
O vale antes marcado pela morte agora era palco de vida abundante. Deus não apenas mostrou seu poder, mas explicou a Ezequiel o significado daquela visão. Ele disse: estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: e nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, estamos de todo exterminados. Mas eu vos farei sair das sepulturas e vos darei vida. Essa era a promessa de Deus, restaurar o que parecia perdido, trazer esperança onde só havia desespero. E essa mensagem não era apenas para o povo de Israel. Ela ecoa até hoje, em nossas próprias vidas. Quantas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos? Desesperados, sem força, sem direção. Talvez você esteja enfrentando algo assim agora. Pode ser um relacionamento destruído, um sonho que você abandonou, ou uma situação tão difícil que você já não vê saída. Mas Deus é especialista em transformar morte em vida, desespero em esperança. A história de Ezequiel nos ensina que, mesmo nas situações mais impossíveis, Deus tem o poder de agir. Mas também nos mostra que Ele trabalha em processos. Primeiro os ossos se juntaram, depois vieram os músculos, a pele, e, por último, o sopro de vida. Isso nos ensina que a restauração nem sempre é instantânea. Às vezes, Deus nos transforma pouco a pouco, etapa por etapa. E tudo o que Ele pede de nós é fé, obediência e disposição para profetizar Sua palavra sobre as áreas mortas de nossas vidas. E aqui vai a grande lição: e Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas nos dá propósito. Assim como aquele exército que se levantou com vida e força, Deus quer nos levantar para sermos instrumentos de Sua obra neste mundo. Se essa história tocou o seu coração, pense agora nas áreas da sua vida que parecem um vale de ossos secos. Relacionamentos, sonhos, saúde, finanças, espiritualidade. Seja o que for, entregue a Deus. Confie nele e comece a profetizar vida sobre essas áreas. Declare as promessas de Deus, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir. Antes de encerrar, quero te pedir um favor. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e restauração. E, se você quer continuar refletindo sobre o que Deus pode fazer, tem um vídeo incrível aparecendo na sua tela agora. Clique e descubra mais sobre o poder transformador de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe, na nova vida em sua jornada e te encha de esperança. Que esse vídeo tenha lhe agradado de alguma forma e impactado, e venha conhecer os outros vídeos. Até a próxima.